Alô, alô, galera da bola e do Cartola! Nós estamos começando com muita alegria o nosso canal Fica a Dica Bola e Cartola. Para você que curte futebol, para você que é aficionado no Cartola, para você que não consegue deixar de curtir o game, para você que corre atrás da mitagem aí toda rodada e fica procurando dia, que quer saber quem são os jogadores que vão mitar, aquela dica de atacante, aquela dica de goleiro, a gente não sabe quem coloca na zaga, pois o nosso canal para você vai ser o lugar de você tirar a sua dúvida, vai ser o lugar de você ter ali aquele último suspiro e falar: é esse o cara que eu vou escalar nessa rodada, porque aqui no canal Fica a Dica, só tem dica de mito, meu irmão. E eu quero saudar uma galera aqui que eles foram, na verdade, os grandes incentivadores, né, para que eu começasse esse canal. O canal Fica a Dica, Bola e Cartola, que é a galera do grupo do WhatsApp Só Cartoon Brasil, o melhor grupo do WhatsApp de Cartola do Brasil. Só tem mito no grupo, a média do nosso grupo é uma média fenomenal, tá sempre aí 25, 30 pontos acima da média nacional do Cartola. No grupo a gente fala sobre o Cartola, discute as escalações, fala do mercado da bola, a gente discute ali uma série de coisas, tem bolão, enfim. É um grupo bacana demais, eu quero mandar aqui um salve, salve para essa galera querida, é um grupo aí maravilhoso que a gente criou no Cartola, mas vamos para o que interessa, né, pessoal? Esse aqui é o meu time. Eu comecei esse ano no Cartola, a primeira vez que eu participo, né, do Cartola. Meu time é esse aqui, é o João 20 de 19 a 21. E vamos ver aqui na rodada passada, né, eu fiz uma pontuação de 73,77. Para a gente não demorar muito nesse vídeo, queria partir aqui para a escalação, mostrar aí para vocês como é que foi a escalação da rodada passada, para eu vender essa galera e a gente começar a pensar num time novo para essa rodada. A rodada que fecha no dia 26 às 18 horas. Meu time foi razoavelmente bem, foi bem acima da média da rodada, foi de 38 pontos. Meu time fez 73, mas alguns jogadores ainda assim decepcionaram um pouco, né? Foi uma rodada onde muitos jogadores mitaram e eu fiz algumas escolhas aí que depois eu me arrependi, como por exemplo na zaga, né? Que eu coloquei o Hever e tirei o Fred, né? Que eu tinha colocado a dupla de zaga do Grêmio e o Fred fez mais de 13 pontos, teria dado um upgrade aí na minha nota. Mas não tem problema não. Galera, vamos lá, eu não vou fazer análise jogo por jogo dessa rodada para a gente não perder tempo, não tem necessidade. É uma rodada muito difícil, uma rodada complicada para escalar, né? Uma rodada aí que vai exigir muito da gente para que a gente tenha um olhar assim com um pouco mais de cuidado para os jogadores estratégicos. A minha dica nessa rodada é a seguinte: vamos fugir daqueles jogos que os times não têm nenhum interesse mais no campeonato. Né? Que jogos seriam esses? Seriam jogos como, por exemplo, o jogo do Galo e o São Paulo. Esse jogo é um jogo muito imprevisível. Né? A gente pode encontrar aí um Galo desmotivado por ter sofrido, né, uma derrota em casa na final da Copa do Brasil, e o São Paulo tentando aproveitar isso, mas o Galo lutando ainda para ainda dar uma respirada no Campeonato Brasileiro, e pode ser um jogo que termine aí num 0-0, num 1-0 meio morno. É um jogo meio chato. Um outro jogo que tende a ser meio chato, né? Meio complicado, difícil de apostar, é Figueirense e Fluminense. Né? Talvez um jogo aí para apostar em defensores do Figueirense, mas porque o Fluminense é um time que está em decadência total no campeonato. Talvez jogue sem o Scarpa. Né? Então, tem tudo para o Figueirense manter o SG nesse jogo, partir para cima, respirar aí na luta contra o rebaixamento. No entanto, isso não é certo. Né? Pode ser que o Fluminense consiga também reencontrar o seu futebol, já que o Figueirense é um time muito fraco. Então, esses dois jogos, basicamente, são jogos complicados de se apostar. Nos outros, a gente pode ter um olhar um pouco mais criterioso e pensar aí alguns jogadores que são boas apostas para essa rodada. Então, vamos lá, vamos começar pelo gol, né? O gol é sempre o melhor lugar para a gente começar, mas, pelo menos da minha parte, é o lugar, né? É o ponto do time que eu tenho mais dúvidas para escalar. Praticamente toda rodada a gente fica aí olhando para os goleiros sem ter a certeza de quem vai pelo menos manter o SG.
Para essa rodada, galera, tem alguns goleiros que eu fugiria deles, né? Como, por exemplo, o Danilo da Chape, né? A Chape vai jogar sem o Thiago, vai jogar no campo do Palmeiras, o Gabriel Jesus se despedindo da torcida, o Palmeiras ganhando, é campeão. Então, eu não escalaria o Danilo, apesar dele ser um goleiro fantástico. Para mim, ele é uma das revelações aí do campeonato. O Vanderlei também é um goleiro sempre muito seguro, de quem a gente sempre espera muito, mas vai jogar no Maracanã contra o Flamengo. A zaga do Santos vem sempre aí levando uns gols bobos e pode ser que o Vanderlei, perdendo o SG, não recupere a pontuação com a quantidade suficiente de defesas difíceis. Um goleiro que eu sugiro para quem quiser apostar é o Danilo Fernandes, goleiro do Inter. O Inter deve partir para cima, mas o Cruzeiro não está morto no campeonato, então acredito que o Cruzeiro deve gerar algumas defesas difíceis. O Danilo Fernandes pode ser uma boa opção, apesar de não ser a minha de predileção nessa rodada. Um outro goleiro que chama atenção é o Walter. O Corinthians e o Atlético Paranaense disputam uma vaga no G6. O Atlético Paranaense é um time que costuma atacar muito fora de casa, apesar de ter dificuldade de vencer fora. É um time que sempre finaliza muito e o Walter é um goleiro seguro, bem melhor do que o Cássio, na minha opinião. Então ele pode ter uma pontuação bacana nessa rodada, apesar de não acreditar numa mitagem dele, não. O Wilson é muito arriscado, né? Apesar de ele ser também aí o rei das defesas difíceis. O Vitória é um time que finaliza e finaliza muito bem, né? O Marinho, o Zé Love, o Chiesa, eles costumam acertar bem ali as finalizações. Então, eu sugiro fugir um pouco do Wilson nessa rodada. Um goleiro que eu sugiro, que na verdade esse jogo tem dois goleiros que dá pra gente apostar, né? Que é o Sidão e o Aranha. O Aranha é um goleiro de média baixa, apesar dele ter nas últimas rodadas não negativado, e na última rodada ele ter imitado, né? Foi o goleiro que mais pontuou na última rodada, junto com o Danilo. Ele não é um goleiro tão seguro, mas o time do Botafogo tem encontrado muita dificuldade de fazer gol e sempre gera ali pelo menos umas duas defesas difíceis para o goleiro adversário. Então, nessa rodada, galera, eu ficaria aí entre o Sidão e o Aranha, né? Então, a princípio, eu vou colocar o Sidão no meu time como goleiro, porque eu acredito que a Ponte vai atacar, vai ter ali as suas chegadas no ataque, mas a defesa do Botafogo, apesar de jogar sem o Carly, ainda continua sendo uma defesa firme, uma defesa sólida, e o Botafogo, mesmo se tomar gol, não vai tomar nenhuma goleada da Ponte Preta, e acredito que o Sidão seja uma boa opção. Um goleiro que eu tenho visto muita gente ir com ele é o Jailson. Eu pediria uma certa cautela com o Jailson, viu, galera? Porque apesar dele dificilmente negativar, a zaga do Palmeiras pode sofrer um pouco aí com a Chapecoense, né? O time da Chapecoense é um time meio traiçoeiro, é um time complicado, costuma tirar o SG dos times contra quem ela joga. Então, um pouco de cautela aí no Jailson, tá bem? Um outro goleiro que eu recomendo essa rodada é o Rafael, goleiro do Inter. Apesar de estar vindo negativado, isso é até bom, né? Que ele pode render algumas cartoletas. O Rafael vai pegar o Inter lá na casa do Inter. O Inter vem desesperado. Não sei se o Vitinho joga, porque ele sentiu na última partida. Procurei no site lá do Inter, mas não consegui encontrar nenhuma notícia a esse respeito. De qualquer maneira, o Inter vindo desesperado para cima do Cruzeiro, o Rafael pode render aí algumas boas defesas, né? Então, a princípio, deixei o Sidão aqui no gol, mas eu encaro como boas opções o Rafael, o Aranha e também o Danilo, goleiro do Internacional. No ataque, pessoal, no ataque tem um jogador que, na minha opinião, nessa rodada, ele é unanimidade, né? Dois, na verdade, mas ele, de forma especial, nessa rodada, é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, artilheiro do campeonato, ele vem aí para sua despedida, o Palmeiras podendo ser campeão em casa. Eu acho que nessa rodada ele vai dar muito de si para sair de bem com a galera, né? Para ter ali o seu momento de apoteose, e acredito que o Gabriel Jesus vai pontuar bem nessa última rodada. Ele andou decepcionando nessas rodadas aqui, ó, intermediárias, depois da escalação dele para a seleção brasileira, depois da volta das Olimpíadas. Eu escalei o Gabriel Jesus aí
umas 2 ou 3 vezes e ele negativou. Eu até prometi que eu nunca mais escalaria ele, mas nessa rodada eu acredito que ele seja uma boa opção, até porque o Thiago não joga, então a Chape vem com um zagueiro reserva. O Ricardo Oliveira pode ser uma boa, né? A zaga do Flamengo tem vacilado muito, mesmo jogando em casa. Acredito que o Pastor seja um bom jogador para se apostar nessa rodada, mas eu não vou com ele nessa rodada, pessoal. Algumas pessoas me perguntaram a respeito do Keno. O Keno é sempre uma boa, né? O Keno, ele é um jogador que é muito criativo, ele finaliza muito bem, é um jogador muito ousado. Dificilmente ele não vai jogar num grande clube no ano que vem e ele está querendo mostrar serviço. Acredito sim que ele vai fazer uma boa pontuação nessa rodada, mas não vejo ele como melhor opção. Nós temos aqui o nosso mito magnânimo, fantástico, maravilhoso, que tem estado no meu time nas últimas 4 rodadas, né? O Marinho, que somou uma quantidade absurda de pontos nas últimas rodadas, e ele vai continuar no meu time porque eu acho que atacante, galera, é momento. A gente tem que sempre escalar o cara que vem metendo gol, o cara que está inspirado, o cara que está ali nas últimas rodadas arrebentando. O Rogério, ele virou dúvida nas últimas horas agora e ele deixou de ser uma boa opção porque ao entrar em dúvida a gente não tem nem condição de escalar o cara, né? Então tem alguns jogadores aqui de ataque que eu gostaria de chamar a atenção. Um deles é o Dudu, né, o grande garçom aí do time do Palmeiras. No último jogo, inclusive, meteu o gol, né, com assistência do Gabriel Jesus. Ele é uma boa opção de ataque. O Copete também, que é um jogador que vai pegar o Flamengo, né, com uma zaga fraca. Né, o Copete tem tudo para ir bem nessa rodada. O Rafael Moura é um jogador que, mesmo fazendo gol, ele nunca pontua muito bem. Então, acredito que não seja uma boa para essa rodada. Muita gente perguntando do Cueva. O Cueva geralmente tem atuações melhores quando ele joga nas dependências do São Paulo, né? Quando ele joga no Morumbi, ele costuma jogar melhor do que quando joga fora de casa. E como o time de São Paulo está muito irregular, o Cueva acaba sofrendo um pouco, né? Sendo reflexo do mau desempenho do time de São Paulo. Né? O Neilton é um jogador que não desencanta, a gente sempre fica esperando algo dele e nunca acontece nada. Né? Saiam fora aí do Neilton, acho furada. Né? Se ele imitar, vai ser uma coisa muito esporádica. Né? A gente tem melhores apostas aí para fazer nessa rodada, galera. E o outro jogador que eu queria chamar a atenção é o Guerreiro. Né? O Guerreiro é um cara que tem faro de gol. A zaga do Santos é uma zaga que tem vacilado muito nos últimos jogos, levado gols bobos. Né? E o Guerreiro é o cara que tem os atalhos ali para meter gol, é um cara que deu mole, ele guarda mesmo. Então, no último jogo meteu bola na trave e tudo mais. Fora isso, pessoal, tem muito poucas opções, né? Talvez aí algum atacante do Coritiba, né, que vai pegar a zaga fraca do Vitória, o Leandro ou o Casim, que são jogadores que costumam finalizar bastante, ou algum atacante do Grêmio, né? De repente o Pedro Rocha, que é um jogador que meteu 2 gols aí no meio de semana contra o Atlético Mineiro, também é uma boa opção. E que eu vejo assim de cara, acho que são esses jogadores. Um outro jogador que eu queria chamar a atenção, que pode ser também uma boa opção, é o Fred. Né? O Fred pega a zaga do Santa Cruz fora de casa, mas qual é o meu receio em relação ao Fred? O Fred vai pegar um Santa Cruz em que os jogadores estão querendo mostrar serviço para poder serem negociados ou renovar bem o seu contrato, e ele pega um time do Atlético que está aí sofrendo as consequências dessa derrota terrível que o Atlético Mineiro sofreu para o Grêmio no meio da semana. Então o Fred, ele é artilheiro do campeonato, ele é o matador, o cara tem faro de gol, mas ele também depende do time para fazer gol. Ele, para mim, é um jogador, uma boa opção, mas uma opção secundária nessa rodada. O pessoal que tem time B aí, que gosta de fazer times alternativos, o Fred com certeza é uma boa opção. Vamos para o meio, né, galera? O meio campo tem alguns jogadores aí que já são indiscutivelmente boas opções nessa rodada. Eu sempre fui um cara meio pé atrás com o Diego Souza. Sempre que eu escalo o Diego Souza, ele vai mal, é impressionante, ele nunca desencanta quando eu coloco ele no meu time, mas inegavelmente, pessoal, nessa rodada, o Diego Souza tem tudo para ser um jogador diferencial
pro Atlético, pro Sport lutar aí contra o rebaixamento, jogando com o América, na casa do América, um time já rebaixado, né? Então, o Diego Souza com certeza entra na minha escalação nessa rodada. Vamos aqui para o segundo atacante que eu acho que é unanimidade nessa rodada, depois eu vou falar de algumas outras opções. É o Diego do Flamengo, né, gente? O Diego é um cara diferenciado, né? Um jogador extremamente técnico, finaliza muito, dá muita assistência, participa de praticamente todas as jogadas ofensivas do Flamengo. Ele é um cara que tem sido o grande maestro do time do Flamengo. Pega o Santos em casa numa luta pela vice-liderança do campeonato, o Santos com uma defesa fraca, e tem um detalhe, vamos lembrar da lei do ex, né? O Diego vai jogar aí contra o seu ex-clube, que é o Santos. Esse campeonato, pessoal, depois que eu descobri a lei do ex no Cartola, eu sempre escalo os caras pensando nisso e tenho me dado muito bem, tenho mitado várias rodadas levando em consideração a lei do ex. Então vamos lá, antes de escolher aqui o nosso terceiro meio-campista, eu quero dar aqui algumas dicas importantes. A primeira é o Everton do Flamengo. O cara é o carregador de piano ali do meio do ataque, o cara aparece em todas as jogadas, ele está sempre correndo, sofre muita falta, abre lá pela esquerda, está sempre fazendo cruzamento. Inclusive, ele tem tirado um pouco do Jorge essa capacidade de dar assistências, né? Ele que tem feito os cruzamentos, os passes para gol. Então, o Everton com certeza é uma boa opção. O Lucas Lima, pessoal, você só escala o Lucas Lima se você tiver feito assim uma aposta com algum colega, ou se você tiver assim de mau humor com a sua vida, ou se você tiver assim querendo chutar o balde, ou se você tiver prometido para alguém que nas duas últimas rodadas você ia fazer do seu time um lixo, porque assim o Lucas Lima, pessoal, nem pensar, entendeu? O Lucas Lima é um cara que mesmo quando ele bota a bola na trave, dá assistência aqui, ó, o cara botou bola na trave e deu assistência aqui. 5.6 na rodada 35. É brincadeira, né? O Lucas Lima, o cara nunca desencanta. Já o Vitor Bueno não. O Vitor Bueno é um cara que mesmo não fazendo grandes coisas no jogo, ele sempre garante ali seus 4, 5 pontinhos, né? E andou machucado, né? Ficou um período fora aqui, um período em que ele teve dificuldades, né? Lesões e tudo. Mas agora ele está voltando, vai pegar o Flamengo aí, a zaga do Flamengo fraca, e eu acredito que o Vitor Bueno seja uma boa opção. Os meias do Atlético Paranaense também são uma boa, viu, pessoal? O Corinthians cede muita roubada de bola, né? Um dos times que cede mais roubada de bola no campeonato. Quem não lembra, eu andei dando uma lida, né? E o Otávio, no ano passado, jogando contra o Corinthians na Arena, o cara fez quase 20 pontos só de roubada de bola. Então, ele não deixa de ser uma boa opção, assim como o Camilo, né? O Camilo caiu um pouco de rendimento, entrou aí um pouco nessa zica do Botafogo, que não consegue ganhar, mas o Camilo é sempre o homem da bola parada, ele é o finalizador do time, né? Ele é o cabeça do time, é sempre uma boa opção. Algumas pessoas estão indo com o Jean, mas eu não gosto do Jean, galera. O Jean, se vocês olharem aqui, ó, raramente ele faz um pico de pontuação bacana, né? Ele é um cara que depende sempre de dar uma assistência ou de fazer um gol. Se for para vocês escalarem algum meia do Palmeiras, escolham o Moisés. O Moisés é um cara que tem jogado absurdamente nos últimos jogos, rouba muita bola, aparece para finalizar na frente, é um jogador que não foge do jogo, ele é um cara que está ali dando sangue pelo time, ele equilibra o time defensivamente, ofensivamente. Então, o Moisés é o cara, eu vou colocar o Moisés no meu time. É a primeira vez que eu escalo o Moisés nesse campeonato, mas tendo assistido os últimos jogos do Palmeiras, eu não consigo fazer diferente, viu, galera? Tô olhando aqui algumas outras opções, o Rodriguinho, que está voltando, né? O Rodriguinho ficou fora aí no último jogo, ele vem aí de uma pontuação negativa, né? De menos 0.6. Ele é um cara que aparece bem na frente no time do Corinthians, também faz um equilíbrio defensivo legal, rouba algumas bolas. Jogador interessante. A outra dica que eu quero dar é o Marlone. Marlone tem se destacado nesse time do Corinthians, né? Que é um time que eu considero um time fraco, um time irregular, mas o Marlone é um cara que tem sido um diferencial no meio-campo do Corinthians, é um cara que aparece muito na frente. Ele é o batedor de pênalti, e se tratando de Corinthians, isso é extremamente importante, porque
o Corinthians sempre que está ali um pouco enrolado, o juiz dá um jeitinho de arrumar um pênalti, né? Me desculpem os colegas corintianos, mas isso aí é mais fato do que opinião. E o Marlone é sempre uma boa opção. Fora isso, pessoal, só se vocês quiserem fazer alguma aposta aí um pouco mais arriscada, né, como o Rafael Veiga, o Hernani também, como eu disse, né, outro meia interessante do Atlético Paranaense. O Hernani também é uma boa opção, mitou aí na rodada retrasada, né, fez 14,30, fez gol de pênalti. E quando todo mundo escalou ele, foi o Thiago Heleno e bateu o pênalti. Uma beleza, que maravilha. O Camacho também costuma ser um bom jogador, né? O Camacho tem aqui uma quantidade de roubada de bola razoável, né? Tem uma média de mais de uma roubada de bola por jogo, mas ele também comete muita falta, então isso desequilibra um bocado. Fora isso, galera, eu não consigo ver aí nenhuma outra opção assim declaradamente boa nessa rodada. Acho que fugir disso é colocar em risco a sua pontuação. O Luiz Araújo aí é um jogador que vem de uma negativada feia. Galera que monta time patrimônio, ele é uma excelente opção nessa rodada. Beleza? Então, aí o nosso meio-campo, né? O Diego Moisés e o Diego Souza. 2 Diego no nosso meio-campo. Galera, eu fiquei muito questionado a respeito de jogar com lateral nessa rodada. Eu pensei seriamente em jogar com 3 zagueiros, mas está pior escalar zagueiro do que escalar lateral, vamos ser sinceros, né? Então, eu vou colocar aqui no meu time o cara que eu tenho colocado há muitas rodadas e ele só me decepcionou em uma delas, que foi justamente a última, que é o Jorge. O Jorge é um lateral que eu confio bastante, né? Um cara que aparece muito, rouba muita bola, participa muito do jogo. Muita gente tem escalado o Fagner, né? O pessoal gosta do Fagner. O Fagner, pessoal, ele vem se tornando um jogador mediano em nível de pontuação no Cartola. Cada vez ele tem pontuado pior, mesmo quando garante o SG. Mas, se você confia no cara, gosta do cara, acha que o Corinthians vai atropelar o Atlético Paranaense, ele vai dar uma assistência, roubar bolas, vão em frente. Na última rodada, na minha opinião, o Fagner escapou ali de ser expulso, deu uma cotovelada no atacante e eu não me lembro de qual foi o time, perdão, mas ele escapou de ser expulso ali e acho que o juiz foi bem condescendente com o Fagner. O William é um cara que eu gosto demais, né? Ele é um lateral que joga bem avançado, aparece muito nas jogadas ofensivas do Inter. Ele tem 53 roubadas de bola em 30 jogos. Além disso, ele tem 5 assistências. Então, ele é um cara que é muito atlético. Apesar de ser lateral, ele aparece muito na frente, ele finaliza muito, ele volta para roubar bola. E como eu acredito que esse jogo vai ser um jogo que o Inter vai partir para cima, o William é um jogador preferencial aí dentro da nossa escolha. Não vou escolher ele ainda não, vamos dar uma olhada nos outros. Um outro jogador que pouca gente presta atenção é o René, viu, galera? O René, lateral do Sport, é um cara que tem um futebol que eu admiro, né? Ele é um cara que rouba muita bola. Olha aqui, o cara tem 50 roubadas de bola em 20 jogos e ele só tem 14 faltas cometidas. Ele vai pegar aí o América Mineiro, que não é um time que cede assim tanta roubada de bola, mas o René com certeza é uma boa opção e um cara que pouca gente presta atenção nele. Então ele fica aí como uma dica interessante para essa rodada, assim como o Vitor Luiz, né? O Vitor Luiz foi uma gratíssima surpresa aí desse segundo turno do campeonato. O cara veio substituindo o Luiz Ricardo e apareceu, chegou chegando, pontuando super bem, né? Nessa meiuca aqui dessas boas pontuações dele, ele estava no meu time em quase todas elas. Então é um cara que dificilmente decepciona, mesmo quando o Botafogo perde o SG, ele garante ali os seus pontinhos, tá bem? O Denner Assunção também é excelente lateral, mas um pouco de cuidado aí com o Denner Assunção, porque ele vai enfrentar o Palmeiras, né? O Diego não joga, então a perda do SG é quase garantida. Não sei se a Chape vai partir tanto para cima assim do Palmeiras, então um pouco de cautela. O Zeca é outro cara que se garante demais nas roubadas de bola, né? O cara tem 42 roubadas de bola, de vez em quando ele vai lá e guarda um golzinho. O problema do Zeca é que quando o jogo está muito nervoso, ele começa a fazer muita falta, leva cartão amarelo, e isso pode complicar um pouco a pontuação dele, tá bem? Um outro lateral que eu quero chamar a atenção é o Marquinhos Pedroso.
né? O Marquinhos Pedroso, ele é um cara que de vez em quando consegue fazer uma boa pontuação. Vai jogar contra o Fluminense, né? O Fluminense é um time que vem meio desconjuntado. Pode ser que o Marquinhos Pedroso faça uma boa pontuação. O Léo Moura andou fazendo aí uns golzinhos, andou dando uma boa pontuada, o pessoal se animou. Quando se animou, ele foi lá e puf, negativou de novo. Uma beleza. Não recomendo nem ele, nem o Pará, né? O Pará, ele brincou ali no meio do campeonato de imitar, fingiu que ia, mas acabou no fundo, né? E agora já foi, passou o tempo do Pará, esqueça o Pará. Léo, mesma coisa, o Léo tá aí, quando joga fora de casa não pontua quase nada, é um cara que tem a média baixíssima fora de casa. O Nino Paraíba é um jogador que quando joga em casa eu gosto muito de escalar ele, né? Ele é um cara que deu meio que uma apagada no Reinaldo, que é o outro lateral da Ponte Preta, mas eu não iria com o Nino Paraíba nessa rodada não. Pessoal, fora isso, acho que a gente fica meio sem opção, né? Então eu já fiz aqui a opção pelo Jorge nessa rodada e eu creio que nessa rodada uma boa opção, e é com quem eu vou ficar, é quem eu vou escalar, é o William. Tá bem, galera? Muita gente aí vai com o Vitor Luiz. Eu concordo, acho uma boa o Vitor Luiz, mas eu vou apostar no William nessa rodada, porque eu creio que ele vai ser uma boa surpresa. Agora vem o Deus nos acuda, galera. Escalar zagueiro nessa rodada tá cruel, muito cruel, porque a gente não tem opção, galera. É muito complicado mesmo. Um monte de gente indo aí de Vitor Hugo, querendo arriscar no Mina. Eu acho que a Chapecoense pode beliscar um golzinho aí, tirar o SG do Palmeiras. No entanto, a gente vai fazer o quê, né? Não tem outra pessoa para escalar, não tem zagueiro, tá complicado pra caramba, então a gente vai aí. O Vitor Hugo vai ser o nosso primeiro zagueiro, né? Porque ele costuma roubar umas bolinhas, finaliza um pouco lá na frente, de vez em quando mete até uns golzinhos, não é verdade? Então vamos deixar Vitor Hugo aí, vamos junto com a galera. Os primeiros zagueiros aqui, os mais valorizados, né? O Juninho pode ser uma boa opção nessa rodada, porque ele vai marcar o Marinho. E o Marinho, apesar de meter muito gol, o cara desequilibra, ele também cede muita roubada de bola. Né? O Juninho é um excelente marcador, então ele pode ser uma excelente opção. Rodrigo Caio sai fora, galera. Não vá de Rodrigo Caio, nem de Thiago Heleno. O Hernando pode ser uma boa nessa rodada, porque o Cruzeiro pode ficar um pouco acuado, vai jogar sem o Arrascaeta. Então a gente pode aí até imaginar o Inter ganhando sem tomar gol. Tá bem? Rafael Vaz é um cara razoável também, mas acho que o Flamengo perde o SG. Não acredito numa boa atuação dele. Tá certo? O Emerson Santos é um zagueiro, galera, que dificilmente ele é negativo, tá vendo? Então, se vocês querem uma certa segurança na escalação, colocar um cara que vai trazer um equilíbrio para sua pontuação, de fazer pelo menos uns 3 ou 4 pontinhos, pode ir certo no Emerson Santos, que ele, se negativar, vai ser a primeira vez que eu vejo, né? Então, é um cara que eu confio de olhos fechados para escalar. Tô vendo muita gente escalando aí zagueiros do Corinthians. Tomem cuidado, a zaga do Corinthians ela é muito fraca. O time do Atlético Paranaense está disputando vaga no G6, não vai dar mole assim pro Corinthians não. Então tomem um pouco de cuidado, tá bem? Então, galera, sinceramente, de zagueiro essa rodada tá muito difícil da gente escolher, né? Tem o Fabiano Nogueira aqui do Santos, é um cara que andou pontuando super bem, mas olha a queda livre que ele teve aqui, ó, de pontuações, complicado demais, vai pegar o Flamengo, vai marcar o Guerreiro, que é um cara que provoca muita falta, provoca cartão amarelo nos zagueiros, é bastante complicado, pessoal. Né? Eu estou achando engraçado porque eu ouvi os comentários no Seleção Sport TV que o Diego estava fora e estou vendo aqui o Diego entre os prováveis. Estou achando estranho, vou dar uma olhada nessa situação e vou ver aí o que a gente faz. O Wallace Reis é um bom zagueiro para essa rodada, pessoal. Mas eu tenho muito receio que o Santa Cruz tire o SG do Grêmio, porque o Grêmio é um time que está focado na Copa do Brasil, vai jogar com time reserva, isso pode dar margem para que o Santa Cruz tenha mais espaço, e
Se o Wallace Reis perder o SG, um abraço, ele vai negativar e não tem outro jeito, tá bem? Mas ele é um zagueiro que costuma guardar aqui as suas boas pontuações. Quem é o outro zagueiro do Grêmio, galera, que está aqui nos prováveis? Eu nem vi, porque eu achei que seria o Fred, mas não vi a cara do Fred. Ah, o Rafael Thierry. Rafael Thierry também costuma ser um bom zagueiro, também costuma fazer os seus pontinhos. Então, pessoal, estou aí na dúvida entre o Wallace Reis e o Juninho. Então eu vou escolher aqui o Wallace Reis, porque o Juninho com certeza vai perder o SG. Acho difícil o Vitória não fazer gol, mas o Santa Cruz pode ser que dê uma vacilada aí, não meta gol, e o Wallace Reis pode garantir aí uma boa pontuação. E o técnico, galera, meu critério para escalar técnico é o seguinte: vamos procurar um técnico que vai dificilmente perder o SG e que o time tem condição de meter aí pelo menos 1 ou 2 golzinhos para que ele tenha uma pontuação razoável. Partindo dessa ideia, por incrível que pareça, eu acredito que nessa rodada o Daniel Paulista seja uma boa opção. Se o Sport conseguir segurar ali o América e não tomar gol, com certeza ele vai pontuar acima de 5 pontos. Beleza, galera? Então, a princípio, a nossa escalação ficou essa aí, né? O Sidão, Jorge, Vitor Hugo, Wallace Reis e William, Diego Souza, Moisés e Diego Ribeiro. É Diego Ribeiro, é? Diego do Flamengo? Nem me lembro. Enfim, Diego. O Marinho, o Guerreiro e o Gabriel Jesus. Até amanhã eu vou dar mais uma lida aí nos noticiários, vou dar uma olhada nos comentários a respeito dos jogos. Se houver alguma mudança, eu posto um videozinho curtinho mostrando a mudança do time aí no nosso canal. Beleza, galera? Então, é isso aí. Curta aí o nosso canal, se inscreva, comece a divulgar. Né? Eu garanto para vocês que toda rodada a gente vai ter aí, toda não, né? Essa e na próxima, a gente vai ter aí dicas de escalação. Depois o canal continua, né, falando a respeito do mercado da bola, jogadores que vão, jogadores que vêm, jogadores que futuramente podem ser aí uma revelação para a gente escalar no Cartola. Né? Eu prometo gravar alguns vídeos aí para que a gente fique sempre debatendo, trocando ideia a respeito do mundo do futebol. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês, deem um like aí no vídeo e divulguem o nosso canal. Fiquem com Deus!